Olá, boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica, que hoje recorda propostas saídas do Concílio Vaticano II que oferecem princípios para a ação da Igreja no contexto atual. Uma temática sobre a qual falaremos daqui a pouco com o Padre António Vaz Pinto, hoje convidado do programa Eclésia. Antes, mostramos-lhe alguns acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. Chama-se Bruno Cadorré, é mestre-geral da Ordem dos Pregadores. Em Portugal, visitou todos os conventos dos dominicanos. A medicina foi uma primeira opção profissional. Depois, Bruno Cadorré quis deixar de ser médico para ser pregador. Decidiu seguir a forma de viver de São Domingos, que fundou uma congregação religiosa para anunciar o Evangelho. Para a pregação. Atualmente é o seu responsável internacional e por isso visitou Portugal, onde se encontrou com todos os que comprovam a atualidade do carisma fundado da Ordem de São Domingos. A Ordem e a sua missão têm uma atualidade muito importante. A Ordem foi fundada para a evangelização, para fazer com que o Evangelho seja uma boa nova, para o dar a conhecer como uma boa nova. Foi fundada para o fazer através de um sinal especial, o sinal da amizade com o mundo, com as pessoas. Isso é muito atual. Em Portugal, cerca de 3 dezenas de frades dominicanos concretizam esta missão. Não apenas entre eles, mas com todos os que fazem parte da família dominicana. O mais importante para mim é ver frades orantes, não apenas os frades, porque a família dominicana está muito presente em Portugal, também hoje. As irmãs, os leigos dominicanos. Quando se fala da Ordem dos Pregadores, é preciso falar de toda a família de São Domingos, que é mais numerosa do que os frades. Frei José Nunes é o responsável pela província dominicana em Portugal, que olha estes momentos como uma ocasião de encontrar novos dinamismos para concretizar projetos de pregação. É verdade que quando o mestre da Ordem vem, ou quando temos encontros internacionais, em que nos apercebemos de como é que dominicanos noutros lugares fazem a pregação, a gente aprende muita coisa. Sei lá, para dar um exemplo muito simples, mas há uns dominicanos na Bélgica, por exemplo, que têm uma capelania, portanto uma assistência universitária, e grande parte da pregação deles é num pub, é num bar, não é? Montaram um bar, eles tiram cerveja à pressão, andam no meio dos estudantes e conversam. E é a maneira deles pregarem, não é? Bem, isto é interessante, quer dizer, há muita maneira de pregar, não é? Outros vão, sei lá, põem-se como sem-abrigos no meio de estações de comboios e falam com as pessoas e fazem lá a sua pregação na estação. A visita do responsável internacional pela Ordem dos Pregadores acontece no contexto das comemorações dos 50 anos da restauração da província portuguesa dos dominicanos. Nós este ano fizemos 50 anos da restauração da província. Em 1834 fomos expulsos, como ordem religiosa, nós e todas. Depois, em finais do século XIX, princípios do século XX, começaram a aparecer de novo as ordens religiosas em Portugal. A nossa começou a aparecer através de certas pessoas em inícios do século XX, certos frades que apareceram por aí, mas andavam um pouco dispersos. Alguns vinham do estrangeiro, depois começou a aparecer um ou outro português, até que finais da década de 40, o mestre-geral da Ordem, nessa altura, pediu aos dominicanos do Canadá que viessem com uma boa equipa, sólida, para Portugal e restaurassem cá a província. Em 1962, restauraram a província portuguesa, cujas comemorações agora aconteceram não apenas para estudar a história de como tudo aconteceu, mas para perceber como hoje deve ser a missão dos dominicanos em Portugal. Problemáticas que estiveram em análise num congresso cujas atas agora foram apresentadas. Olhamos para o que nestes últimos 50 anos, desde que a província foi restaurada, o que é que temos feito, o que é que os dominicanos têm feito em Portugal. E lançamos ainda algumas perspectivas de futuro. Portanto, é um livro com, não sei, umas 15 intervenções, que foram as várias intervenções do colóquio, que pensam um bocadinho na história do passado e do presente, mas a pensar, de facto, no futuro da presença dos dominicanos em Portugal.
Futuro que, mais do que projetos específicos, procura cumprir opções fundamentais. Cumpram ou não, os partidos políticos têm certas ideias, certos pontos que fazem parte do seu programa. Nós não temos propriamente isso. É verdade, nós temos uma opção, nós dominicanos portugueses, temos uma opção importante, que é de fazer a pregação, sobretudo, a pessoas adultos, uma catequese de adultos, uma pregação fundamentada na Bíblia, na teologia, pelo estudo, e muito em diálogo com a cultura. Portanto, é isso que a gente pensa fazer e quer fazer. Opções a concretizar em novos projetos que podem passar pela presença em novas localidades de Portugal ou pela abertura de novas missões além fronteiras. E em conversa com os jornalistas, Bruno Cadorré disse que tem uma forma específica de definir a pregação. Uma história de amizade com qualquer pessoa. Anunciar o Evangelho, pregar, é um desafio para todos os batizados, para todos os cristãos. Os que fazem parte da congregação fundada por São Domingos assumem essa prioridade e procuram a melhor forma de a concretizar em cada tempo. Para Frei Bruno Cadorré, responsável internacional pela Ordem dos Pregadores, a amizade com o destinatário da mensagem é a condição essencial para o sucesso da pregação. O defeito do pregador é dizer primeiro que o mundo não está bem, para depois apresentar o que tem a dizer. Cristo veio ao mundo como Ele é. E Deus ama o mundo como Ele é. E é neste mundo que Cristo quer ser recebido. O desafio da Igreja, dos pregadores, é primeiro amar o mundo e escutá-lo. E identificar nesse mundo que Deus está presente, que Deus trabalha. Eu penso que o mundo de hoje não é fútil e superficial. Penso que o mundo de hoje é também um mundo criativo. Pregar, anunciar o Evangelho é sempre dar a conhecer uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus, para os cristãos, é o nosso melhor amigo. E não devemos apresentar a qualquer pessoa por ela ter necessidade de um amigo, mas porque eu fico contente por partilhar a minha amizade com ele. Creio que temos de abandonar um discurso muito crítico, que é uma maneira de dizer que o mundo tem necessidade de ouvir o que temos para lhe dizer. O mundo tem necessidade, antes de tudo, da amizade. Nós pensamos que o mundo ficará feliz por encontrar o amigo que é o nosso melhor amigo. Não porque tenha necessidade, mas porque ficará contente. Na atualidade, a pregação passa também pela comunicação social. Um novo mundo mais do que um conjunto de meios. Eles são importantes para a pregação, não porque sejam meios técnicos, mas porque constroem um mundo. E a pregação dirige-se também a esse mundo, para dar a conhecer Jesus. Esse mundo é o mundo a explorar, a descobrir. O mundo no qual é preciso pregar. Não o mundo pelo qual se prega, mas no qual se prega. Um novo mundo onde acontecem relações entre pessoas e onde é necessário, por isso, propor a pessoa de Jesus Cristo. Mas numa comunicação para maiorias, Frei Bruno Cadorré afirma que é necessário enfrentar uma questão raramente assumida, a necessidade de não excluir ninguém. Há muita gente, mulheres, homens, jovens, crianças, que têm a impressão que ninguém comunica com eles, que ninguém pensa que a sua palavra é importante para dizer o que é o mundo. Que personne ne pense que leur parole est importante pour dire ce que sera le monde. Et donc, na medida em que utilizamos o desenvolvimento dos meios técnicos da comunicação social, devemos ter presente que é necessário reforçar a qualidade da comunicação com todos, sem exclusivos e sem exclusão. La qualité de la communication avec tous, sans exclusive et sans exclusion. Um desafio que os cerca de 6.000 dominicanos espalhados por todo o mundo também querem enfrentar. Na concretização da pregação que desenvolvem, querem dar prioridade à apresentação de uma pessoa, Jesus Cristo, mais do que à apresentação de um quadro de valores. A isso os desafiou o responsável internacional de visita à província portuguesa dos dominicanos. A
Acontecimentos da vida da Igreja, a acompanhar permanentemente no portal de informação da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Agora, a evocação da realização do Concílio Ecuménico Vaticano II. Está hoje connosco o Padre António Vaz Pinto. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa da Igreja Católica, precisamente para evocarmos a realização do Concílio Vaticano II. Foi um acontecimento marcante, foi o maior acontecimento do século XX, como muito já foi assim definido? Talvez, quer dizer, enfim, há vários tipos de acontecimentos. Para a Igreja, de certeza que o foi. Para a Igreja, com certeza. Mesmo para o mundo e para a sociedade, foi extremamente importante. Mas, claro, é difícil comparar, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, que também é um acontecimento, enfim, de uma dimensão enorme. Mas foi da maior importância. E eu gostava de começar por aí, porque o concílio não surgiu assim, não é? Já era uma ideia antiga, já. E, sobretudo, lembrar isto, que o anterior concílio é o Vaticano I, em 1870, que foi um concílio interrompido. A unificação e independência da Itália parou os trabalhos e ele nunca foi, digamos, continuado. E o anterior é o Concílio de Trento do século XVI. Portanto, estão a ver que a Igreja, não é, passou todos estes séculos, não é, praticamente estática, parada, sem olhar positivamente para o mundo. Portanto, a Igreja precisava de se reformar, precisava de se repensar. Período em que aconteceu o absolutismo, o liberalismo, a Revolução Francesa, a industrialização, a proletarização, o marxismo, havia tanta coisa, e havia com certeza declarações, intervenções papais, etc. Mas não havia aquilo que era indispensável, uma reunião magna, ecuménico quer dizer católico universal, dos bispos de todo o mundo, para refletirem em conjunto e depois, digamos, lançarem grandes linhas de ação e de programação. Foi uma reunião que aconteceu, de facto, por esse imperativo ou foi iniciativa do Papa da altura? Bom, as duas coisas. Hoje sabe-se bem que o Pio XII, por exemplo, tinha inclusivamente feito consultas nesse sentido e que até havia respostas positivas. Mas o momento oportuno de o convocar não foi no seu pontificado. Quando João XXIII foi eleito, recordo-me muito bem disso, já sou suficientemente velho, não é? Já com uma grande idade, não é? 78 anos, se não me engano, toda a gente pensou, bom, é um Papa de transição, que enfim vai dizer aqui umas coisas, mas é à espera de outro e tal e coisa. E para grande surpresa, não é? Para grande surpresa, ele, uma das primeiras coisas que fez foi exatamente convocar o Concílio Vaticano II, com surpresa enorme de todas as pessoas e até dos seus próximos colaboradores. Conta-se, não sei se é verdade, mas é capaz de ser, porque ele era tinha um ótimo humor, que um cardeal foi falar com ele e lhe disse, mas para que é que vai agora convocar um concílio? Isto é uma coisa tão demorada, tão cara, tão isto e aquilo outro. E diz que ele que se sentou, foi à janela, abriu a janela e disse, ar fresco. Bom, e portanto esta é a imagem muito dela. Claro que o Papa João XXIII morreu a meio, não é? E depois foi o Papa Paulo VI, que era arcebispo de Milão, não é? Que tinha sido arcebispo de Milão, que continuou e levou até ao termo o concílio. E deixe-me também aqui uma coisa antes de entrarmos no concreto dos documentos, que é, de facto, este foi o primeiro concílio verdadeiramente universal. Porque o cristianismo estava muito reduzido no seu espaço geográfico. Era a Europa, a América do Sul e um pouco a do Norte, mas nos concílios anteriores, a presença da África subsaariana, do Oriente, além do Médio Oriente, esse sim, não é? De todo o mundo, não estava presente. A Igreja não estava suficientemente implantada aí. E, coisa também de uma grande novidade, para este concílio foram convidados os irmãos separados, os protestantes, os ortodoxos, mulheres, leigos, peritos. Portanto, foi uma reunião que não tem paralelo na história da humanidade e da Igreja. Os documentos que produziu o concílio estão publicados
em muitos livros semelhantes a este, não é? Exatamente. E entre os vários documentos, nós propomos analisar com o António Vaz Pinto, e hoje e ao longo das próximas semanas também, nesta rubrica sobre o Concílio Vaticano II, os 4 documentos fundamentais do Concílio, chamadas Constituições. Exatamente. Não é? São documentos centrais porquê? Bom, porque o próprio Concílio assim entendeu, quer dizer... tem essa edição, eu tenho esta, é mais pequenina, mas é de letra pequenina e, portanto, isto ainda estão a ver, 800 páginas, não é? Portanto, não é pequena coisa. E claro que tem que se fazer seleções. O que é o mais importante? São as Constituições. Depois, em sequência das Constituições, há decretos e há declarações que são importantes sobre temas, será, por exemplo, a liberdade religiosa, é importantíssimo, sobre o apostolado dos leigos, mas não pode ficar tudo no mesmo documento. E, portanto, os documentos-chave são estas 4 Constituições que tratam de 4 grandes temas que eu gosto de focar para que a pessoa compreenda o contexto. Sacrosanctum Concilium, exatamente sobre a liturgia, a Igreja que reza. Dei Verbum, sobre a revelação e a fé, a Igreja que acredita. Lumen Gentium, a Igreja em si mesma. E Gaudium et Spes, que é o maior de todos, a Igreja no mundo. De maneira que isto mostra-nos bem que é global, que é uma visão global sobre os problemas da Igreja e os problemas do mundo. Falemos neste programa sobre essa primeira Constituição que falou, sobre a Sagrada Liturgia. Muito bem. Foi o primeiro documento a ser aprovado, creio eu, no Concílio. Creio que sim. Não Ele constituiu uma novidade Sim, sem dúvida. Repare, o documento sobre a Sagrada Liturgia, de certo modo, estava a ser preparado. Houve, no princípio do século XIX, movimentos litúrgicos muito significativos que se preocupavam com a liturgia da Igreja, etc. Começou a haver, ainda no tempo de Pio XII, a possibilidade de parte da missa ser na língua vernácula, etc. Mas não há dúvida nenhuma que foi uma enorme revolução na oração da Igreja, na liturgia. A liturgia é isso mesmo, a oração oficial da Igreja, e foi aquela que foi mais visível. E também talvez mais... Que diferença introduziu este documento? Muito grandes. Olha, por exemplo, passou a ser possível celebrar-se a missa na língua de cada país, coisa que até então era o latim. Depois, a liturgia estava entendida como as pessoas a assistirem à missa. E o padre, como saberá, estava voltado para a frente, costas para o público. Enfim, isto tem o seu significado até positivo, mas que não permitia de maneira nenhuma a ideia de comunicação e de oração comum que veio a acontecer. E, portanto, quando começou a ser o padre voltado para a comunidade, e a comunidade para o padre, e uns para os outros. Portanto, esta mesma ideia de comunidade, que é uma ideia central em todo o concílio, mudou completamente as coisas. O ser em português, em Portugal, não é? Também mudou, as pessoas passaram a poder compreender. Porque é que nós ainda hoje vemos nas nossas aldeias, às vezes, pessoas muito respeitáveis, velhinhas e velhinhos, que durante a missa rezam o terço? Porque, coitados, era o que eles sabiam fazer, porque não entendiam nada do que se passava, não é? Bom, portanto, isso foi logo. Depois, a ideia de que a liturgia não é dos padres. O padre tem uma função, mas as diversas pessoas ocupam um lugar. É a comunidade cristã que reza oficialmente. Depois fez-se uma coisa também importantíssima, que foi a revisão, primeiro, dos textos litúrgicos, aquilo que hoje nós temos, os 3 ciclos dominicais A, B e C, e dos anos pares e ímpares, o pares e ímpares, porque permitiu que se fosse às fontes, e isto foi também um dos movimentos importantes de todo o concílio, que é ir às fontes, o regressar às fontes, para permitir ao povo cristão ter um conhecimento desde o Gênesis até o Apocalipse, de tudo aquilo que é verdadeiramente importante na palavra de Deus, na Bíblia, que, portanto, foi extraordinariamente revalorizada.
Propostas que saíram do Concílio, apresentadas muito sumariamente, porque o nosso tempo, infelizmente, não dá para mais. Mas voltaremos a encontrar-nos dentro de 8 dias para ver outro documento com o Padre António Vaz Pinto. Muito obrigado por ter estado neste programa. Já amanhã regressamos com outros temas da atualidade religiosa. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.